para gravar, né? Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia 16 de janeiro de 2024, 19 horas e exatamente 29 minutos, 19h30, e a gente começa aqui o nosso primeiro encontro para tratar sobre a questão discursiva, que é algo que vai ser um divisor de águas aí para vocês na prova da Polícia Civil do Estado do Pará, ou de qualquer outra prova que a gente vá a ter aí pelo Brasil, tá, pessoal? Eu só estou dando aula mesmo por dó que a Fernanda tem de mim, né, porque ela é melhor do que eu para isso, mas obrigada, irmã, tá? Muito obrigada. Pessoal, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Fernanda Pérez, a esse projeto que é o projeto para fazer você realmente mudar a sua vida, passar no concurso público e poder mudar a sua história. É isso que a Fernanda se compromete com você, tá? Então, a ideia é, comecemos agora, o quanto antes, tá? Porque o edital já vai sair a qualquer momento, considerando que a banca já está em processo para escolha, já vai começar agora processo para escolha de bancas. Outra coisa, pessoal, para quem está dentro da polícia, como é o meu caso, eu estou vendo o desespero que está sendo para a administração da Polícia Civil do Estado do Pará com relação à falta de escrivães. Entendeu? São 100 vagas. Essas 100 vagas, claro, elas vão pulverizar no Pará todo, mas está faltando escrivão. Só hoje foram nomeados um monte de delegados, acho que uns 50 delegados foram nomeados, e esses delegados vão passar um perrengue nesse começo, por quê? Porque está faltando escrivão. Muitos escrivães estão sendo remanejados para as delegacias mesmo, quem estava em atividade que não era atividade fim, está voltando para atividade fim, só para vocês verem como está a situação com a falta de escrivães no estado do Pará. Portanto, senhores, se vocês só não vão passar se vocês não quiserem, beleza? E aí, começando agora, Fernanda, nessa organização que está monstra, que está muito top, entendeu? Se dediquem mesmo, faça disso um ritual de estudo, faça disso algo que seja assim, igual como respirar, eu preciso respirar todo tempo, eu preciso estudar todo dia, beleza? Sem mais delongas, pessoal, por que a Fernanda está aqui, né, e eu estou podendo dar essas aulas de questões discursivas? Gente, olha só, primeiramente, nós tivemos a grande sorte, a grande sacada, de, na prova da Polícia Civil do Estado do Pará de 2021, cravar o tema, tanto da prova de escrivão quanto da prova de investigador da PC 2021. Nós trabalhamos com os nossos alunos os dois temas, tanto, acho que foi busca e apreensão, em um, e o outro foi situação envolvendo a Lei Maria da Penha, tá? Foram dois temas que foram trabalhados no curso de discursiva do Fernanda Pérez. Então, os alunos que fizeram o curso de discursiva do Fernanda Pérez teve acesso à estruturação, a parte que era a parte doutrinária, o estudo que nós tivemos, a aula do tema, e nós fizemos o tema em sala de aula. Então, o aluno do Fernanda Pérez chegou na hora da prova e falou, cara, esse tema eu já li, reli e pronto, ele já está ok, e o cara acertou. Só para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de dar aula na Academia de Polícia dessa turma de 2021, de aprovação, e sem qualquer exagero, em todas as turmas que eu entrei, alguém falou, Fabiana, estudei no Fernanda Pérez, Fabiana, fiz o curso de discursiva. E alunos que não eram só alunos do Pará, tá, gente? Teve alunos assim que eram de Pernambuco, Ceará, que passaram e que assistiram às nossas aulas. E no dia, na Cadepol, quando me topou lá, falou, poxa, eu fui bem na discursiva porque eu assisti sua aula, tá? E aí nós tivemos a sorte também de acertar o tema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, viu? Então, pessoal, não é que a gente adivinha, nem eu nem a Fernanda, o que a gente faz é estudar, saber aquilo que pode ser cobrado, ter um tino daquilo que pode ser cobrado e trabalhar em sala de aula. Gente, primeiramente, o trabalho da questão discursiva
ele é mais um trabalho de responsabilidade que vai caber à Fernanda aí no dia a dia do que mim propriamente dito. Por quê, gente? A discursiva é algo que você tem que treinar, saber escrever? Tem, mas só sabe escrever quem sabe ler, certo? Só sabe escrever quem sabe ler, só sabe escrever quem está estudando. Então, o que você vai precisar no dia da tua prova para conseguir escrever é ter conhecimento. E o seu conhecimento vai ser formado se você tiver leitura de lei seca, se você tiver conhecimento de jurisprudência, entendeu? Não teve nenhuma questão que eu fiz de discursiva ou que eu tenha presenciado e visto cair nas provas que não cobraram que o candidato soubesse dissertar do que a lei falava e colocar o entendimento do que a jurisprudência vem trabalhando ao longo dos temas, entendeu? Isso não serve só para provas discursivas de carreiras policiais, serve para prova discursiva também na prova da Ordem dos Advogados Brasileiros. Quem vai fazer a prova da OAB, na parte envolvendo direito penal, processo penal, tem que levar em consideração que o que menos vai te cobrar é realmente chegar e fazer. Ah, não, eu preciso fazer uma questão discursiva por dia, porque senão não vou passar. Não. Você precisa assistir a sua aula, você precisa ler a sua lei, você precisa ler a jurisprudência, você precisa resolver exercícios objetivos, sim, para você poder criar uma memória daquele assunto. Formar o seu caderno na hora de resolver questões é algo formidável. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um projeto chamado Meu Caderno. Nesse projeto Meu Caderno, o que eu coloco lá? Eu coloco todas as questões que eu resolvi ao longo da minha vida em forma de assertiva, de todas as disciplinas que eu faço. E eu vou lendo esse meu caderno diariamente. E ali, certamente, vai estar a minha questão discursiva, quiçá a minha prova toda objetiva. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é, não vai adiantar você fazer um curso de questão discursiva, fazer com o melhor professor de direito ou com o melhor professor de português, se você não tiver conteúdo para colocar ali. É o conteúdo que você precisa para poder dissertar. Você pode ser um cara exímio em português, um cara que sabe onde coloca vírgula, onde coloca crase, onde coloca ponto e vírgula. Rapaz, nunca soube para que o ponto e vírgula, né? Enfim, mas você pode saber tudo, exatamente tudo de português, mas se você não tiver o conteúdo, vai ser muito difícil. Português conta? Sim, conta muito. Mas o que vai mais contar é você ter o conteúdo ali. Outra coisa muito importante, pessoal, eu não me importo que no momento que você esteja, pelo menos agora, iniciando a sua prática de redação, de dissertação envolvendo temas jurídicos, que você esteja com o seu material sempre ao lado, com o seu Código de Processo Penal, com o seu Código Penal, com a sua Constituição Federal. Eu ainda prefiro que você tenha isso diretamente no site do Planalto Central. Nós tivemos agora modificações muito importantes envolvendo direito penal, processo penal, legislação especial, nessa última semana, agora de janeiro de 2024. E toda a legislação vai estar, sim, ela vai estar compilada de maneira muito mais atualizada no site do Planalto. Professor, eu tenho meu Vadimeco, eu gosto do meu Vadimeco, tudo bem, mas é muito seguro que você sempre utilize o site do Planalto, porque lá vai estar, sim, todo o tempo atualizado. O que eu quero dizer é, você vai transformar, o seu poder de transformar o que está na lei em questão discursiva é que é a chave da questão. Para quem vai fazer o AB, por exemplo, aqui tem pessoas que vão fazer a prova da Ordem dos Advogados, você vai estar com o Vadimeco lá. Então, vai facilitar muito você achar o artigo. Claro que você não vai copiar o artigo, porque o teu examinador vai saber. Mas ele vai te dar uma ideia muito grande com relação a isso. Nós que vamos fazer a prova de escrivão do Estado do Pará, nós não vamos estar com o Vadimeco lá. Mas nós temos que ter obrigação de que, em muitos temas, nós precisamos, sim, ter repetição daquilo ali. E na maioria dos temas, pessoal, a Constituição Federal se faz necessária.
Então, o estudo de direito constitucional, ele é principalmente envolvendo os direitos e garantias fundamentais, que estão lá no artigo 5º, ele é de extrema importância para que você possa responder com maestria os temas envolvendo direito penal e processo penal, beleza? Que são os temas, e legislação especial, que, querendo ou não, são os temas que são mais cobrados nas provas envolvendo carreiras policiais, beleza? Então, o que eu preciso que você se comprometa é criar um compromisso de não deixar de assistir a sua aula. Assistiu a sua aula, você vai ler o material que vai ser disponível, você vai fazer a leitura da lei seca, você vai procurar ler a jurisprudência com relação àquilo. E você sempre vai tentar transformar o que a Fernanda estudou com você em discursiva, nem que seja um parágrafo, entendeu? Nem que seja um parágrafo. Então, a Fernanda, por exemplo, ela deu aula para vocês de Lei Maria da Penha. O que você vai fazer é o seguinte, você vai formular uma pergunta para você e vai falar o seguinte, olha, o que a Lei Maria da Penha, ela vem proteger? Então, você abre aí a Lei Maria da Penha e você vai ver o que ela vem proteger, pessoal. Aí, eu vou aqui só para mostrar para vocês qual é a ideia de exercício que eu quero que vocês façam, tá? Qual que é a ideia de exercício que eu quero que vocês façam. Aí, na sua tela, precisa chegar aqui só um pedacinho. Aqui na sua tela, olha aqui. Ele vem trazendo. Abriu para vocês aí? Vocês estão conseguindo me ver? Só coloca um joinha assim. Vocês conseguem me ver de um lado e ver a tela do outro, certo? Beleza. Então, olha só. Na última prova, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, para depois a gente entrar no nosso tema, no tema que nós vamos tratar, certo? Então, olha só. O que nós temos aqui, pessoal, uma questão envolvendo Lei Maria da Penha. Quando você estuda a Lei Maria da Penha, que você pega a lei, a primeira coisa que fala é o seguinte, olha, a Lei 11.340 de 2006 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Como que isso aí pode, pessoal, nos ajudar na nossa questão discursiva? Quando a gente começar a escrever nossa questão discursiva, que envolva a Lei Maria da Penha, você diz o seguinte, que a Lei 11.340 de 2006, nos termos da Constituição Federal, e de tratados internacionais que visam erradicar a violência contra a mulher, cria um mecanismo para proibir que essa violência doméstica e familiar ocorra nos lares brasileiros contra as mulheres. É possível ver ainda que a Lei Maria da Penha possui uma importância tão grande, você pode usar termos simples, pessoal, você pode falar uma importância imensurável que possibilitou alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal e até mesmo na Lei de Execução Penal. Vocês estão vendo aí que a gente conseguiu, de um termo, falar que a Lei Maria da Penha, a criação da Lei Maria da Penha, essa situação de proteção da mulher e da família envolve a Constituição Federal. Professor, eu preciso falar do artigo 226, parágrafo 8º? Não, você não precisa falar, mas vai enriquecer muito você falar a Constituição Federal de 1988 prevê como princípio basilar, como a Fernanda fala, esse tema é da Fernanda, eu uso em todas as minhas aulas, da República Federativa do Brasil, a proteção à mulher, à família, de forma que cria-se, então, a Lei Maria da Penha, como forma de coibir a violência doméstica e familiar, em obediência à Constituição Federal e à previsão constante em diplomas internacionais. Dada a sua importância, dada a sua importância,
Modifica, inclusive, os parâmetros previstos no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais, a fim de que a violência doméstica não assole de maneira grave a mulher no seu ambiente familiar. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A importância, pessoal, de você estudou a Lei Maria da Penha, eu acredito que vocês tenham estudado a Lei Maria da Penha ontem. Foi isso, Fernanda? Fernanda está presente ainda? Enfim, para quem estava presente, se vocês viram ou se não viram, mas está lá a Lei Maria da Penha, eu preciso que vocês enxerguem o estudo a partir de agora, sempre pensando, como eu escreveria isso na minha prova discursiva? Como eu faria isso na minha prova discursiva? E aí, senhores, se vocês pararem para refletir agora, lendo a Lei Maria da Penha, ele vem dizer o seguinte, olha aqui, ó, o parágrafo primeiro ele fala exatamente a mesma coisa, e ele diz assim, ó, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Aí, o que você faz? Quando você se depara com esse artigo 2º, se você lembrar de colocar que é o artigo 2º, beleza. Mas se não lembrar, não tem problema nenhum. E ainda você pode falar, nesse sentido, pessoal, peço que vocês desliguem as câmeras de vocês, tá? Para não ter nenhuma possibilidade de a imagem de vocês se sobrepor à minha, tá? Quem está com a câmera ligada, por favor, desligue a câmera. Tranquilo? Olha lá. E aí, o que eu faço aqui no momento em que eu me deparo com o artigo 2º? Aqui você pode falar. Importante ressaltar que a Lei Maria da Penha entende que a proteção à mulher é um direito fundamental inerente à pessoa humana, devendo de forma indistinta ser assegurada a oportunidade da mulher viver sem violência, preservando, portanto, a sua saúde física e mental. Além disso, prevê ainda a necessidade de se providenciar o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da mulher. Vocês estão vendo o que eu quero que vocês façam? Olha o primeiro parágrafo desse de introdução, falando sobre a Lei Maria da Penha, que você vai tirar da própria Lei Maria da Penha. Você fez a leitura aí, pessoal, do artigo 2º em casa, e eu quero que você faça essa leitura sempre pensando, eu tenho que reverter isso em minha questão discursiva. E claro, pessoal, você nunca vai decorar um artigo inteiro. Você não quer dizer nunca, tá? Eu tinha um professor, né, na faculdade, José Ronaldo Dias Campos, não sei se é do conhecimento dos senhores, mas eu tinha a impressão na faculdade que o Zé Ronaldo, ele tinha decorado todo o Código de Processo Civil, porque não tinha nada que a gente não falava, que ele falava assim, abra o artigo tal, 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 tal. Gente, era uma coisa assim que eu ficava de cara com isso. Mas nós, meros mortais, né, o que a gente tem que fazer? A ideia, portanto, é criar um hábito de assistir a aula com a professora Fernanda, eu ir fazer a leitura e tentar, na leitura, formar a minha questão discursiva. Se você for um cara que você tem muito tempo mesmo livre, já vai fazendo ali como que você ia escrever. Não tenho tempo livre, professora, vai imaginando já. Já é na tua cabeça que você vai formando. Beleza? Aí, pessoal, olha o artigo 3º, o que ele fala? Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, acesso à justiça, olha lá, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, liberdade e dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O parágrafo 1º desse artigo ele é muito importante, porque nós temos que colocar ele na nossa prova de alguma forma, na questão discursiva que cai sobre isso. Ele diz,
poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o que nós vamos falar com relação a isso? Cabe, isso a gente pode falar lá no final da nossa redação. Olha o que nós vamos colocar. Por fim, não se pode esquecer que nos termos que a própria Lei Maria da Penha determina a responsabilidade do poder público em desenvolver políticas que garanta os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, de forma que a mulher seja resguardada da negligência, da discriminação e principalmente na opressão e violência vivida dentro do ambiente familiar. Vocês estão vendo aí que eu não estou pedindo para vocês nada que não seja algo que vocês vão viver diariamente. Nós fizemos com base no primeiro momento. Você já fosse, pessoal, olha só, o seu examinador, ele vai ler tua prova, vai sentir um pé no peito, falar, caraca, olha como que esse cara começou essa dissertação. No final, ele vai sentir um soco na boca do estômago quando ele topar com a sua finalização. E tudo isso, pessoal, com 3 artigos que nós lemos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Na questão discursiva, a gente não vai precisar, pessoal, olha só, tá citando de maneira muito pesada artigo, né? Número de artigo, número de parágrafo, número de lei. Eu não estou pedindo nada disso para você, entendeu? Você vai fazer, por exemplo, a prova da OAB, aí é possível que se cobre mais, principalmente pelo fato de que você vai estar com o seu vadimeco na mão. E estando com o seu vadimeco na mão, ele vai falar, por que esse cara não colocou o artigo, já que ele estava com o vadimeco lá? E aí, pessoal, o que você vai falar? Você vai falar assim, que nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, lá quem vai fazer a prova da OAB, vai estar com o vadimeco na mão, da Lei 11.340 de 2006, incumbe ao poder público a responsabilidade do desenvolvimento de políticas que garantam a efetivação dos direitos humanos por parte da mulher nos seus lares, de forma que ela não viva opressão, crueldade e seja resguardada de toda forma de negligência por forma do Estado. Vocês estão vendo aí? Então, quem vai fazer a prova da OAB, eu indico que sim, que você tenha um cuidado na hora de escrever e colocar os artigos. Nós que vamos fazer a prova de escrivão do Estado do Pará, a gente não precisa, mas a gente precisa dizer as letras da Lei Maria da Penha, a inteligência da Lei Maria da Penha, beleza? Então, aqui, pessoal, nós fizemos, primeiramente, uma introdução da nossa discursiva e fizemos um fechamento. Quem tiver com a Lei Maria da Penha, você pode escrever aí ao lado, já, ou no seu caderno. Tema Lei Maria da Penha. Então, você pode colocar assim, tema Lei Maria da Penha. Começar a introdução citando o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, tá? Você já pode colocar isso. Qualquer redação que comece falando de Lei Maria da Penha, a nossa introdução, nós podemos utilizar os artigos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. E aí você já vai colocar último parágrafo, por fim, vírgula. Pode colocar por fim, professora? Pode. Por fim, vírgula. E coloca artigo 3º, parágrafo 1º. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui e depois eu vou compartilhar, então, aqui outra para vocês aqui, só para vocês verem. Vou compartilhar aqui outro documento para os senhores. Olha aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, um tema que envolve Lei Maria da Penha. Beleza?
A introdução, nós vamos utilizar para fazer a introdução um artigo primeiro, certo? Vou aumentar isso aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, nós vamos utilizar aqui o artigo primeiro, o artigo segundo e o caput do artigo terceiro. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, vou pular alguns, certo? Aqui. Eu vou colocar aqui a finalização, tá? Não gosto dessa letra, vou mudar a letra aqui. Eu criei um toque, pessoal, que todos os meus cadernos é essa letra bem aqui, tá? E a finalização, eu vou meter aqui por fim, e vou meter aqui o artigo 3º, parágrafo 1º da lei, tá? Então, esse aqui vai ser a estrutura de início... Perdão. Uma estrutura de início de uma questão envolvendo a Lei Maria da Penha. Certo? Pergunto a vocês, senhores, tranquilo até aí? Sim ou não? Coloca um joinha aí. Beleza, né? Então, o que nós falamos nesses primeiros artigos, pessoal? A única coisa que nós... Copiaram aí, que eu vou voltar lá para a Lei Maria da Penha. Já copiaram aí? Vamos lá, vamos voltar aqui, portanto, para a Lei Maria da Penha. Olha só. Aí, gente, no artigo 5º, aqui da própria lei, ela vem me dizer o que é violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí ele fala exatamente o seguinte, olha só, ele fala exatamente o seguinte: para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma situação que eu presenciei de violência doméstica, de um marido que trancou no seu consultório os produtos da Mary Kay que a mulher vendia. A mulher vendia produtos Mary Kay e ele simplesmente trancou os produtos dentro dentro do consultório dela e não deu. Entendeu? E disse que não ia dar. Enfim. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o juiz, só com base nisso aí, entendeu se tratar de violência doméstica, entendeu se tratar que isso era uma violência patrimonial, olha só, patrimonial, e inclusive, pessoal, determinou as medidas protetivas de urgência, tá? As medidas protetivas de urgência. Então, olha só, aqui no inciso 1, ele vai me falar que o que é o âmbito da unidade doméstica é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. E aí, eu tenho aqui também que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Aí, pessoal, olha só. Imagina que o nosso caso concreto diz o seguinte, que nós estamos diante de um casal homoafetivo do sexo feminino, são duas mulheres, e que uma das mulheres passou a coagir a vítima, dizendo que
não lhe entregaria mais os seus produtos da Mary Kay para que ela vendesse, pois os produtos tinham sido vendidos, comprados no cartão de crédito dela. Tiveram uma briga muito feia, uma das mulheres humilhou a outra, xingou a outra e falou, cara, não vou encostar a mão em você. Não vou encostar a mão em você. Não vou me sujar com a lei por sua causa. Mas esses produtos aí que você anuncia na internet que você vende, você sabe que foram comprados no meu cartão de crédito. Portanto, eu vou pegar e não vou te entregar mais para você vender. Aí, pessoal, o que eu indico para vocês agora? Quando a questão fala isso, ele quer que você se toque de que é violência doméstica porque nós estamos diante de uma violência patrimonial. E a violência patrimonial, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Só que tem um segundo ponto. O segundo ponto, pessoal, é dizer que as duas mulheres, independentemente da orientação sexual delas, podem sim estar envolvidas num litígio envolvendo a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 5º falou isso. E aí, pessoal, eu volto aqui, então, para o nosso rabisco, tá? Aqui. E aí, o seguinte, no segundo parágrafo, aqui, o que eu tenho aqui, é o segundo parágrafo, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer o fato, o caso concreto, para dentro da nossa questão. Aí a gente fala assim, no caso em análise, olha aí nós vamos falar, tá? O que nós vamos tratar aqui no caso em análise, pessoal? Nós vamos dizer que o caso em análise cabe a aplicação da Lei Maria da Penha porque, olha só, então é o seguinte, porque pode ser que ele pergunte lá na sua prova, nunca ache, pessoal, por exemplo, assim, ele pode vir com várias letras, por exemplo, letra A, discorra se a Lei Maria da Penha será aplicada no caso concreto. Se ele te vir, por exemplo, com 3 perguntas, é uma pergunta respondida em cada um dos parágrafos. Entendeu? Professora, mas tem lá a letra A, B e C. Eu posso responder A, B e C? Depende. Se ele falar, produza um texto dissertativo respondendo as questões, é uma dissertação. Precisa ter introdução, desenvolvimento e fim. Entendeu? E aí a gente vai começar a introdução lá, no parágrafo, artigo 1, 2 e 3, vai finalizar sempre no artigo 3º, parágrafo 1º, e vamos responder as questões nos nossos 3 parágrafos que ficaram no meio. O parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Deu para entender? Então, vamos lá dizendo que se cabe a incidência da Lei Maria da Penha no caso em questão. E aí, o que você vai dizer? No caso em análise, é possível identificar a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Considerando que aí nós vamos lá para o que está no... nós falamos de patrimonial, considerando que... a inteligência do artigo 5º do diploma legal, prevê a sua, tiver a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha, considerando, nem vou falar tudo isso não, vou ser mais direta, olha aqui, considerando que a violência patrimonial é um tipo de violência combatida nos termos legais. Olha lá, tá? Aí a gente vai falar assim, no caso em análise, a gente fala assim, nota-se que a vítima sofreu violência
patrimonial por parte de sua companheira quando teve subtraídos seus produtos da Mary Kay. É assim que escreve Mary Kay? Acho que é, né? Aí a gente fala assim, desta forma, é possível. Aí a gente coloca assim, dessa forma, é possível a aplicação, vou mudar aqui, desta forma, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, considerando que a violência patrimonial é um tipo de violência combatida nos termos legais. Olha aqui. Falamos aqui no nosso segundo parágrafo que sim, e trouxemos o caso em análise. A gente trouxe que a vítima sofreu violência patrimonial por parte da companheira quando teve subtraído seus produtos Mary Kay. Desta forma, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, considerando que a violência patrimonial é um tipo de violência combatida nos termos legais. Aí, a gente pode falar mais o seguinte. Olha aqui, a gente ainda tem uma possibilidade de vir falar mais coisa. Ademais, a previsão constante na referida lei protege a mulher na relação existente, independentemente de sua orientação sexual. O que não traz é com Z mesmo, tá? É de trazer dúvida quanto à aplicação dos institutos protetivos para a vítima. Olha só, gente. Caraca, eu me dava 10. Eu não sei vocês. Que nota vocês se davam, não? Diz aí, galera. Dava para passar aí, mais ou menos? Dava, né? Tá tranquilo aí, né? Olha só. Qual que é a nossa ideia aí, gente? É usar o conhecimento que a gente está tendo para montar a nossa questão. Então, o que eu preciso trazer, pelo menos no segundo parágrafo? A resposta da primeira questão. Ele perguntou se, no caso concreto, caberia a aplicação da Lei Maria da Penha. Cabe ou não cabe? Cabe. Cabe a aplicação da Lei Maria da Penha. Só que você tem que ter uma maldade. Porque ele não quer que você fale, cabe. Aí você vai escrever, examinador, cabe sim a aplicação da Lei Maria da Penha. Porra, tu vai ter que dizer por quê? E vai ter que fazer uma subsunção do fato com a norma. Tá entendendo isso, gente? Então, olha só. O que nós trouxemos no segundo parágrafo? A resposta do meu primeiro quesito. E o primeiro quesito era, posso aplicar a Lei Maria da Penha? Posso. Por quê? Primeiro, você tem que ter um feeling. Ele está falando que a mulher não bateu na outra. Ela simplesmente veio e falou, vou ficar com esses produtos Mary Kay aqui porque eu comprei no meu cartão. Gente, não importa. Vocês sabem que eu tive uma situação envolvendo Maria da Penha? Eu já trabalhando, sabe? E o que aconteceu? A moça morava na casa com o marido, só que o terreno e a casa eram em nome da sogra dela. E aí, a moça não apanhou, não fez nada. Só que ela passava uma humilhação diária com esse homem. E ele simplesmente surtou e falou, vai embora da minha casa, tu não vai levar uma roupa. Vai levar só os teus filhos se tu quiser ir. Porque até a roupa deles foi eu que comprei. Gente, ela foi na delegacia. E aí, a gente atendeu essa moça e alguém lá, que não sabia nada, virou e falou assim, mas não vai poder afastar ele do lar porque o terreno é da mãe dele, ela vai ter que sair mesmo. Gente, olha,
Aí eu falei assim, ó, seguinte, vamos pedir, porque quem decide é o juiz, não é a gente aqui. E outra coisa, independentemente de quem está o nome, de quem está tudo, a proteção à mulher, ela é vulnerável. E a gente pode até colocar isso, que a lei da Maria da Penha, ela protege a mulher em razão da sua condição de vulnerável, tá? De vulnerável. Então, gente, o terreno está em nome de outro. Gente, nessa decisão foi tão pai d'égua. Foi uma decisão que foi dada na véspera de Natal, num dos anos que passaram aí. Tava o Poder Judiciário todo em recesso aí, né? Não tinha ninguém, eu falei, o juiz vai dar, vocês vão ver, a juíza deu. Além da juíza ter dado afastamento do lar, ainda deu a pensão alimentícia das crianças. E mais as outras medidas protetivas. Então, assim, realmente, Lei Maria da Penha é algo que a gente não pode nem deixar de estudar. Se não cair na sua prova discursiva, pode ser que, óbvio, vai cair na sua prova objetiva, mas você, aqui a ideia, não é que eu acho que eles vão repetir o mesmo tema, tá, pessoal? Eu nunca acho que a banca vai repetir o mesmo tema. Mas eu sempre estudo a mesma coisa que ela deu, porque ela pode querer me deixar de forma desavisada. Esse foi um tema para escrivão no último concurso? Foi, tá? Foi. Mas a gente pode ver como que cai. Então, aqui nós respondemos. A gente trouxe o caso e nós falamos, olha, a vítima sofreu violência patrimonial por parte de sua companheira quando teve subtraídos os produtos da Mary Kay. Dessa forma, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha, considerando da violência... Considerando que a violência patrimonial é um tipo de violência combatida nos termos legais. Ademais, a previsão constante na referida lei protege a mulher na relação existente, independentemente de orientação sexual, o que não traz dúvida quanto à aplicação dos institutos protetivos para a vítima. Agora, imagina, pessoal, outra coisa. Vocês estão copiando aí? Tem que estar copiando com a caneta. Eu só não estou copiando com a caneta, porque não tem como eu mostrar com a caneta. Mas tem que estar aí. Pelo amor de Deus. Depois vocês tirem uma foto e me marque, que é para provar que vocês estão fazendo isso. Porque, gente, é também treinar a munheca. Quando você só escreve assim agora, pô. Ninguém escreve, mas nem assim, é só assim. Na hora de escrever com a munheca, vocês vão ter problema. Então, vamos voltar aqui para a Lei Maria da Penha, tá? Na prova de escrivão, da última prova de escrivão que nós tivemos, o que ele queria era mais ou menos que nós falássemos, né? Olha aqui, podemos voltar aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a violência patrimonial? Aqui ele pode ser que ele pergunte qual foi o tipo de violência sofrida pela mulher e conceitue esse tipo de violência. Nós podemos colocar assim, neste sentido, a Lei Maria da Penha conceitua a violência patrimonial como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou de todos os seus objetos, instrumentos de trabalho, documento pessoal, bens, valores ou direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A gente podia até ter colocado aqui, ó, bem aqui a gente pode ter colocado, né? Dessa forma, a aplicação da violência patrimonial, tananã, tananã. Aí você coloca assim, tal violência se configurou nos termos da lei no momento em que os objetos foram retidos por parte da companheira. Pronto, você já falou aí o que foi. Se bem que nós falamos lá em cima, né? Enfim, você pode colocar isso, ou você pode simplesmente falar que se configurou nos termos da lei, considerando que este tipo de violência ocorre quando a vítima sofre a retenção, subtração, destruição. Deixa eu ver qual foi o outro verbo que ele usou lá. Deixa eu ver se tá... meu Deus, eu tenho que compartilhar lá a tela, peraí.
Me avisem, pessoal, quando eu não estiver compartilhando a tela do caderno, e eu estiver lá no caderno. Olha aqui. Eu estou colocando aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu estou nessa partezinha aqui, ó. Ó. Destruição de seus objetos de trabalho ou até mesmo aqueles usados para sua satisfação pessoal. Olha aqui. Numa cajadada só, você consegue vir e configurar aqui. Aí você pode colocar aqui até no segundo parágrafo. Se for o caso, por exemplo, imagina que ele pergunta: a Lei Maria da Penha se aplica ao caso concreto? Sim. Qual é o tipo de violência sofrida e configura essa violência? Aí você coloca. No outro parágrafo, você coloca assim, né? Se a Lei Maria da Penha protege a mulher, tá aqui também, faz conta, pode ser possível que ele pergunte, né? Se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em razão da condição da sexualidade das pessoas. Você pode colocar lá, é uma segunda alternativa. E, pessoal, pode ser que ele peça aqui para você que você fale sobre as medidas protetivas que podem ser aplicadas a essa mulher. Então, a questão 1, ela te pediu que você verificasse se a Lei Maria da Penha é aplicado naquele tipo de violência, qual tipo de violência se trata e conceituar aquele tipo de violência. Perguntou se aplica ao caso concreto, levando em consideração se tratar de um casal homossexual, homoafetivo, tá? Em 2 mulheres, você respondeu. E a terceira pergunta é: quais são as medidas protetivas que podem ser aplicadas no caso concreto? E aqui nós vamos voltar para a Lei Maria da Penha. Nós vamos voltar para a Lei Maria da Penha. Aí, olha aqui, ó. Olha só. Nós vamos aqui. Nós temos aqui várias coisas que podem ser colocadas, podem ser pedidas, né? Olha aqui, medida protetiva. Olha só. As medidas protetivas estão aqui, olha. Recebido expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, né? Olha aqui, tem várias coisas. Olha aqui, determinar o encaminhamento da ofendida para assistência judiciária, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis, determinar a apreensão imediata da arma do ofensor, aqui, tá? Aqui, medidas protetivas que obrigam o agressor. Primeiro, eu posso pedir o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas como aproximar-se da ofendida, de seus familiares, testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre este e o agressor, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por meio de comunicação, frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos provisionais, comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo, tá? Aqui, gente, o que ele pode pedir para você? Pode ser que na letra C ele peça o seguinte, exemplifique 4 medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha para o caso concreto. Aí você pode escrever: no que diz respeito às medidas protetivas que podem ser aplicadas no caso concreto, o artigo 22 prevê a possibilidade de... Aí você pode escolher afastamento do lar, domicílio, local de convivência entre a ofendida e a agressora. Não vai me escrever agressor, não, porque a questão deixou claro que eram 2 mulheres, entendeu? Proibição de determinadas... Aí pode ser que ele coloque o seguinte lá, que as mulheres, elas frequentam o mesmo salão de beleza, que elas trabalham muito próximos, né? Então, você pode falar:
O juiz poderá determinar, inclusive, se ele falou que elas frequentam o salão de beleza, gente, ele não falou isso à toa. Então, nós temos que usar isso. Então, ele vai falar, poderá ainda o juiz determinar que a agressora fulana de tal não frequente mais os locais frequentados pela vítima, como é o caso do salão de beleza número tal, nome tal, entendeu? Além disso, o juiz pode determinar ainda que a agressora não mantenha contato com a ofendida com seus familiares, entendeu? E ainda pode determinar a prestação de alimentos provisórios, caso fique comprovada a dependência econômica entre elas. Colocamos aí. Aí lá no por fim, você vai usar aquilo que eu falei. No por fim, você usa lá. Só para você fechar com chave de ouro, porque ele determinou uma dissertação. Mas pode ser que a outra pergunta não seja sobre medida protetiva de urgência. Pode ser que a outra pergunta diga o seguinte, que elas moram em local que não é sede de comarca, que não tem juiz no local. E ele pergunta, como poderá ser aplicada a medida protetiva de urgência? Como poderá ser aplicada? Por quem poderá ser aplicada a medida protetiva de urgência, considerando que o local onde elas moram não é sede de comarca? E aí, senhores, nós vamos precisar do que nós temos aqui, ó. Olha aqui, artigo 12C, que foi incluído pela Lei 13.827 de 2019. O artigo 12C, pessoal, perdão, de 2021, tá? Ele diz o seguinte, que verificada a existência, e a Lei 14.188, tá? Elas foram, na verdade, nós tivemos uma modificação, tanto em 2021 quanto em 2019, é muito importante com relação à Lei Maria da Penha. Olha só o que ele fala, esse artigo 12C, que verificada, porque, na verdade, nós tivemos essa modificação incluída, pela lei de 2019, e depois esse CAPT foi modificado pela lei de 2021. Então, o artigo 12C vem dizer que verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica, porque antes era só física, agora inclui psicológica, da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida, primeiro, pela autoridade judicial. Gente, é o juiz, tá? É o juiz que é o cara que manda sair. Só que o inciso 2 vem dizer que vai ser pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. E ele ainda vem dizer no inciso 3 que é pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Gente, aqui é qualquer policial. Só que, muito cuidado, quando nós formos tratar disso na questão discursiva, a gente não pode esquecer como que vai ser dado este procedimento. Olha o que nós temos. Na hipótese do inciso 2 e 3, ou seja, não tem juiz, não é sede de comarca, ou não tem delegado, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Aí no parágrafo 2º ele vem dizendo, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. E aí, como que nós podemos responder isso daí, se fosse isso daí cobrado? A nossa última questão é isso daí. Gente, nós vamos dizer, no que diz respeito à aplicação da medida protetiva, conforme o caso concreto, a medida protetiva será aplicada pelo delegado de polícia, considerando que o artigo 12C prevê que as medidas protetivas devem ser aplicadas pelo juiz. No entanto, quando o município não for sede de comarca, não havendo juiz para tal,
o delegado possui, sim, atribuição para determinar o afastamento do lar. Cuidado! A única medida protetiva que pode ser aplicada nestas condições é o afastamento do lar. E aí você coloca, desde que reste demonstrado risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da mulher. Galera, qualquer tipo de violência, por isso que foi inserida a palavra psicológica, qualquer tipo de violência, ela vai causar de forma, deixa eu ver como eu falo, de forma presumida, é presumido isso, que vai causar um risco à integridade psicológica da mulher. Você imagina, a mulher vive aquela situação ali, de repente, eu não vou te dar por causa disso, por causa disso, por causa disso. A gente vai ficar abalada. Então, a gente vai, sim, sempre dizer que vai causar um risco à integridade, nem que seja psicológica. Por isso, nós tivemos essa modificação em 2021. Então, nós vamos dizer isso. No caso em concreto, verificada a possibilidade de existência de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima fulana de tal, mesmo não sendo o local sede de comarca, para que o juiz aplique a medida protetiva, poderá o afastamento do lar, e se, somente se, ser aplicado pelo delegado de polícia. Aí você coloca. Importante ressaltar ainda que, se não houver delegado disponível no momento da denúncia, qualquer policial poderá aplicar esse afastamento. No entanto, gera uma obrigação de que o juiz, no prazo de 24 horas, seja comunicado a respeito de tal afastamento e, no mesmo prazo, decida se mantém ou se revoga a medida aplicada, devendo ainda comunicar ao Ministério Público. Estão vendo aí que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Eu só preciso realmente colocar isso, trazer o meu conhecimento da minha aula que envolveu Lei Maria da Penha, trazer isso para a minha questão discursiva. E se você conseguir manter um treino com relação a isso, vai ser muito bom para você. Entendeu? Vai ser muito bom para você. A importância de você fazer a aula de discursiva neste momento é para te abrir os olhos de como você vai trazer a sua questão objetiva, o que a Fernanda está ensinando para você em sala de aula, e como que você vai fazer essa matemática, essa conta e trazer isso para dentro da sua questão. Perfeito, pessoal? Pergunto a vocês, vocês ficaram com alguma dúvida do que eu falei até agora? Não? Se eu passasse para vocês assim, façam uma dissertação a respeito da Lei Maria da Penha envolvendo esse ponto, os pontos que nós tratamos, é possível responder sobre isso? Sim ou não? Sim, né? Beleza. Mais ou menos, Aldenir. Aldenir, eu não quero que a questão discursiva seja um bicho de 7 cabeças na sua cabeça, tá? Eu quero que você entenda que tudo é um processo, tá? Tudo é um processo. O que você vai fazer? O que você tem obrigação? Você teve aula de Lei Maria da Penha? E agora o que você vai fazer? Você vai tentar montar a sua questão envolvendo os conhecimentos que você trouxe. A gente viu aqui um pedaço da Lei Maria da Penha, em que a gente conseguiu ver lá o parágrafo 1º como introdução, o artigo 1, 2 e 3 como introdução. Lá nós conseguimos ver, né, que, por fim, importante apontar que o poder público tem a obrigação de estabelecer medidas protetivas e blá, 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 conforme lá o que a gente tem no artigo 3º, parágrafo 1º. Políticas públicas que protejam a mulher da negligência, da violência, da humilhação, da crueldade que possa estar inserida de alguma forma dentro do ambiente doméstico. Entendeu? Na sua prova discursiva de escrivão da Polícia Civil do Pará, não vai ser cobrado nenhum tema que a Fernanda não vá trabalhar exaustivamente com vocês.
não vai ser cobrado. Nenhum tema que não vai ser trabalhado de forma exaustiva com vocês. Entendeu? O que eu quero que você faça e que você vai poder trabalhar comigo é exatamente o que nós fizemos hoje. É pegar um tema que a gente já está trabalhando e nós fazemos o quê? Transformar esse tema passo a passo. Tem várias coisas que a gente pode perguntar da Lei Maria da Penha. Olha aqui, vou mostrar para vocês de novo. Olha só. Ele pode te perguntar, pessoal, olha aqui, quais são os procedimentos que podem ser adotados pela autoridade policial no momento de atendimento. Quer ver? Deixa eu ver onde que está aqui. No momento que a mulher chega lá na delegacia. Quer ver aqui? Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Que foi o que caiu na prova. Tá? Olha aqui. Atendimento pela autoridade policial. Galera, foi exatamente isso que aconteceu. Um dia antes da prova de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, eu estava com o meu namorado fazendo revisão, assim, da prova e tal. E ele virou para mim e falou assim, Fabiana, faz uma redação aí sobre Maria da Penha, fala para mim sobre Maria da Penha. Aí eu falei assim, olha, se for cair Lei Maria da Penha amanhã, nessa prova, eu não tenho dúvida que vai cair como deve ser feito o atendimento pela autoridade policial. Não deve ser, não tenho dúvida que vai ser dessa forma. E eu tenho provas, pessoal, vou mandar para a Fernanda para ela encaminhar no grupo para vocês. E aí eu abri a Lei Maria da Penha com ele e falei, olha, se cair Lei Maria da Penha, tu vai colocar isso no primeiro parágrafo, isso no segundo. Deixa eu achar isso aqui. Eu tenho. Eu vou mandar para a Fernanda para ela mandar no grupo. Eu vou até compartilhar aqui na tela para vocês. Quer ver? Só para eu não falar bobagem, vocês verem aqui que foi realmente dessa forma. Olha aqui, ó. Vou encaminhar para a Fernanda e eu vou abrir aqui para vocês verem. Isso aqui, gente, foi tipo 10 horas da noite. Aí, o que eu fiz? Eu tenho o Instagram, né? Depois vocês me sigam lá, que é o Instagram Fabi Concurseira, né? É o Fabi Concurseira. E aí, eu peguei e falei assim, eu vou dividir com a galera lá no Instagram. Eu vou dividir com a galera lá no Instagram, isso aqui. Pronto, deixa só eu compartilhar a tela para vocês nisso aqui, para vocês verem. Olha aqui. Tá dando para vocês verem aí? Só acho que não está muito grande, né? Mas eu vou aumentar aqui. Se dá para aumentar. Dá. Aí eu fui lá no meu Instagram e falei assim, cara, num possível tema que envolva a Lei Maria da Penha, um tema de atendimento pela autoridade policial da Lei Maria da Penha, eu farei a redação assim. Porque o que eu fiz, galera? Ele queria que eu montasse a redação com ele, né? Eu falei, tá, vou montar. Aí, eu peguei, falei o seguinte, olha, se cair Lei Maria da Penha, o que vai cair é o atendimento da polícia para a mulher vítima de violência doméstica. E aí eu falei o seguinte, olha aqui, ó. Em um possível tema, eu farei a redação assim. Olha o que eu fiz. O primeiro parágrafo, eu falaria sobre o objetivo da Lei Maria da Penha, parágrafo primeiro. Eu disse lá, fale sobre o objetivo da Lei Maria da Penha. Aí eu falei, fala o que é violência doméstica, que está lá no caput do artigo 5º, e cite as formas de violência doméstica que estão lá no artigo 7º. Abram aí a Lei Maria da... A prestação não está aparecendo?
Veja aí se a apresentação está aparecendo agora. Agora tá? Ah, beleza, então. Tá aparecendo todo o meu computador ou só a apresentação? Tá aparecendo tipo espelhado ou tá aparecendo só na tela? Mas acho que aqui dá para vocês verem. Eu vou parar de ver vocês aqui, só para eu abrir aqui, vou abrir inteiro. Então, eu coloquei, no parágrafo primeiro, fale sobre o objetivo da lei, aí trata também o que é violência doméstica e cite as formas de violência. Aí, no segundo parágrafo, eu coloquei, na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Aí falei, olha, coloca lá as providências do artigo 10 e descreva os direitos da mulher que está lá no artigo 10A. No terceiro parágrafo, eu ia falar, fale sobre as providências da autoridade policial no artigo 11 e 12, e, por fim, no último parágrafo, finalize descrevendo o artigo 12C, que é esse que a gente falou aí sobre faça um print aí dessa tela, tá, pessoal? Sobre autoridade policial. E aí, gente, eu fui e joguei isso 10 horas da noite. E aí teve muita visualização. Aí no outro dia, eu vi lá, né, primeiro de manhã, acho que de manhã foi a prova de investigador e caiu busca e apreensão. Eu comemorei pra caramba, porque estava no nosso curso, no Fernanda Pérez, a gente tinha dado essa questão, e eu montei a questão, tudo. E aí, quando foi de tarde, que veio Maria da Penha, que eu olhei, putz grila, foi atendimento da mulher. Cara, quem viu a minha redação e foi olhar os artigos, porque a minha ideia é, veja esse esqueleto aqui e vai olhar os artigos. Cara, fechou a redação. E aí foi isso que eu vi muitos alunos da Cadepol falando, Fabi, eu vi os teus stories antes da prova. Tive muitos alunos escrivantes que falaram isso para mim. Em que falou assim, que salvou, abriu minha cabeça na hora. Então, a ideia, pessoal, vocês veem que a redação que eu montei com vocês agora, ela é completamente diferente da redação que a gente mostrou hoje, que a gente montou hoje aqui. Só que tudo envolvendo o mesmo tema. Então, olha só, para vocês verem lá do atendimento à mulher, o que eu utilizei lá nos parágrafos? Eu utilizei isso aqui, ó. Na hipótese de iminência da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências cabíveis. Quais são essas providências cabíveis? Olha aqui. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerando a sua condição peculiar de pessoa em violência doméstica, garantia de nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar terão contato com o investigado, enfim. Ah, não, perdão, isso aqui são os direitos da mulher, né? Aí eu falei, olha, da inquirição da mulher, tá aqui, tudo isso. Olha, aí aqui, é direito da mulher em situação de violência doméstica, atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Aí eu podia ter falado também como que deve se dar a inquirição, porque é providência, né? Aí aqui, olha, aqui as providências no artigo 11, nós colocamos lá também, olha, que tem que garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato o Ministério Público e Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences. E isso daí foi o segundo e o terceiro parágrafo. Entendeu? Porque a ideia que eu tive foi, eu acho que se cair Maria da Penha, não vai cair para falar o que é violência, o que é isso, não. Vai cair o atendimento à mulher. E se cair novamente, eu acho que pode vir cobrando especificamente uma violência, pode vir cobrando a situação que envolveu também casais homoafetivos, entendeu? Mas, nessa aposta, como era algo muito novo, eu falei, vai ser o atendimento, e ainda, eu acho que estava no espelho, sim, o artigo 12C, que era aquele artigo que a gente falava lá do delegado que ele pode afastar do lar. Não é todas
não são todas as medidas protetivas. E aí, olha que o 12 falava também, olha, em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Aqui está o procedimento por ele. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência, tomar representação a termo, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos, remeter no prazo de 48 horas o expediente ao juiz com pedido da ofendida, ouvir o agressor, enfim. Aqui estão, portanto, pessoal, todos os artigos que foram cobrados na prova da Polícia Civil do Pará, envolvendo a Lei Maria da Penha no último concurso. Entendeu? Alguém achou que o tema foi difícil? Ai, professora, mesmo com a aula eu não ia conseguir fazer esse tema, não ia? Alguém acha, assim, que foi algo, assim, muito surreal, tipo, algo muito difícil de conseguir ver? Não, né? Dá, não dá? Então, gente, qual é a ideia agora? A ideia agora é que você tente aí, sozinho, reproduzir o que nós fizemos. E você mesmo criar algumas perguntas. O que é violência doméstica? Quais são os tipos de violência doméstica? Cabe a Lei Maria da Penha para casal homoafetivo do sexo feminino? Cabe Lei Maria da Penha para irmão e irmã? Porra, coabitação, cara. Cabe para ex-namorado? Porra, volta lá no artigo 1º que está respondendo. Entendeu? Porque qual é o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha? Como deve ser a aplicação da Lei Maria da Penha pelo delegado de polícia no momento em que a mulher faz a denúncia, o registro da ocorrência? Então, é um tipo de atividade que você precisa fazer, beleza? Pessoal, tudo tranquilo? Ficou claro para vocês isso? Sim? Beleza? Olha só, eu vou encerrar a aula aqui agora e eu vou dizer para vocês por quê. Porque tá sem água aqui em casa, eu tô desde de tarde sem tomar banho, eu preciso ir na casa, numa residência próxima que tenha água para eu poder me banhar, tá? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Eu gostaria aqui de ficar o convite mesmo para vocês participarem das aulas de questões discursivas, porque todas as nossas aulas vão ser dessa mesma forma. Nós vamos formar questões, nós vamos abrir a mente de como que a questão pode ser formada. Não sou a melhor pessoa que escreve, não sou mesmo, mas assim, eu tenho um cuidado muito grande de conseguir enxergar dentro de um tema potencial para cair na sua prova, entendeu? E eu quero que é esse exercício que você vai precisar fazer uma vez por semana. Você vai trabalhar comigo e uma vez por semana você vai trabalhar sozinho, refazendo o que eu fiz, pensando da maneira como eu pensei com vocês. Beleza, pessoal? Beijos e fiquem com Deus.